Boa tarde, gente. Tá frio aqui. Aí tá frio também? Oi, Ângelo. É, vou fazer essa live hoje porque ontem, pra ser assim, extremamente sincera com vocês, eu esqueci completamente. Eu tô fazendo atendimentos agora com a TRE, segundas e quartas, e ontem, além de tudo, eu tinha uma pintura de orixás para entregar e acabei me esquecendo completamente. Eu lembrei no meio da tarde e depois passou despercebido. Coisas que acontecem quando a gente tem coisas demais no dia, né? Então, para aqueles que não viram nenhum desses vídeos, tá? Os vídeos do Café com Macumba, eles são conteúdo do Instituto Benedita de Aruanda, o IBA, nessa página que eu estou transmitindo, tá? Que é o Instituto Mantenedor da Casa da Vó Benedita, o terreiro de Umbanda, aqui na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente na Rua Texas 880, que é onde a gente faz o trabalho caritativo de atendimento espiritual todas as semanas, todas as sextas-feiras, das 8 às 10 da noite, tá? E esse canal, Café com Macumba, é um canal que roda lá no YouTube, mas por questões de transferência de imagem e tudo mais, a gente acabou descobrindo que o vídeo. Oi, Rubens. Que o vídeo aqui no Facebook fica melhor, a taxa de transmissão é melhor, a imagem fica melhor, e aí a gente acabou optando por fazer os vídeos aqui, e depois a gente faz um download e carrega lá no canal, tá? Então, depois que terminar o vídeo, eu vou deixar aqui o link também. Quem quiser assistir esse vídeo lá no YouTube, ao invés de assistir aqui no Facebook, também vai poder assistir. Quem for lá no YouTube, eu peço, por favor, que tem um mosquitinho enchendo a paciência aqui. Eu peço, por favor, que deixe o seu like, assine a página lá no YouTube, porque isso ajuda a gente a manter o canal, tá bom? E hoje a nossa conversa. Oi, Marcelo. Hoje a nossa conversa, na verdade, é sobre magia divina, né? Para quem não sabe, assim, nada, nada, absolutamente nada de magia divina, a pessoa vai pensar assim: ah, mas esse papo de magia, né, cara? Negócio de gente ignorante. Então, eu vou contar para vocês, eu vou pedir para vocês, na verdade, aqueles que pensam assim: meu Deus do céu, que bichinho é esse que tá me enchendo paciência? Vou pedir para vocês que pensam assim, que magia é coisa de gente ignorante, coisa de gente cheia de misticismos, isso e aquilo, que pesquisem aí no Google, né? O Aleister Crowley, acho que é isso. Nunca sei falar o sobrenome dele direito. O Papus, né? Também é outro. Até mesmo a história do Merlin, que muita gente acredita que é uma história assim mitológica, que o cara nunca existiu, mas o próprio Hermes Trismegisto é tido como mago. Se vocês forem olhar na história mesmo, vocês vão perceber que quase a totalidade das pessoas que se diziam magas, que estudavam magia e ocultismo, eram pessoas eram filósofos, eram pessoas extremamente bem educadas do ponto de vista acadêmico, tá? Pessoas que normalmente falavam mais de uma língua, tinham uma formação acadêmica muito sólida e que daí também estudavam a magia, o ocultismo e por aí vai, tá certo? A magia, na verdade, ela é parte da história humana, né? Totalmente parte da história humana. Desde muito cedo, a gente aprendeu,
vamos dizer assim, ou alguém nos ensinou, não sei quem, que através de certos rituais, de certas combinações de elemento dentro desses rituais, que nós, enquanto seres humanos, conseguíamos até certo ponto ser beneficiados desses rituais, dessas combinações de elementos, dessas rezas, dessas orações e por aí vai, tá certo? As grandes escolas de mistério no Egito, na Pérsia, na Babilônia e por aí vai, né? A própria Biblioteca de Alexandria, a própria Bíblia, na verdade, traz muitas passagens sobre magia, né? Sobre manipulação de elementos, todo tipo de elemento, água, fogo, ar, incenso, ervas e por aí vai. Ok? Então, a gente não está aqui para discutir a veracidade ou não, a existência ou não de magia. Esse vídeo pressupõe que magia existe sim e que ela faz parte da nossa vida, tá? Aqueles que quiserem mais informações, eu já falei, o Google está aí. Chega lá, faz uma pesquisa. Eu vou deixar alguns links para vocês também depois no descritivo do vídeo, lá no YouTube, aqui não. Vou deixar o link do YouTube aí. E aí vocês vão poder pesquisar por conta própria, né? Porque pesquisar por conta própria é bom, faz a gente pensar, faz a gente coisas que a gente nem imagina, beleza? Então vamos lá. Em década de 90, tá bom? O nosso mestre Rubens Saraceni começou a ensinar magia divina no Colégio Magno de Magia Divina lá no Belém, tá? A história de como ele começou a trabalhar com magia está muito ligada à Umbanda, tá? Porque a Umbanda é uma religião baseada em magia. Tudo aquilo que o guia faz com você durante um atendimento dentro da Umbanda, o passe energético que ele dá em você, seja usando uma vela, seja usando o fumo, né, fumaça do charuto, do cachimbo, sei lá eu do que, seja usando uma flor, uma espada de São Jorge, uma erva qualquer, seja passando azeite no seu terceiro olho, o que quer que seja que o guia faça com você durante um atendimento de Umbanda, né, dentro do ritual de Umbanda, é magia. A imantação dos elementos de trabalho dele e aqueles que você por acaso leva para o guia, ele manta e te dá, ou que o próprio guia tem e ele te dá, todos esses elementos são imantados através de magia. E o Rubens, na época, ele tinha um terreiro na casa dele, era algo pequeno e tudo mais, e ele recebia muitas demandas de outros terreiros, porque na época que ele começou com a Umbanda aqui em São Paulo, em São Bernardo, na verdade, tinha muita gente que cobrava atendimento, né? A grande maioria das casas cobrava atendimento. E o Rubens fazia esse atendimento de forma gratuita, tá? E aí ele começou a receber um monte de demandas, um monte de magias negativas feitas contra ele, né? Magias religiosas feitas em âmbito religioso. E ele se tornou o que ele falava, eu me tornei garçom de Exu, né? Toda semana, ou às vezes mais de uma vez por semana, ele tinha que ir ao cemitério, a uma mata, em algum lugar, numa encruzilhada, levar uma oferenda para o elemento mágico cortar aquela ação que ele estava sofrendo, tá? E aí, num belo dia, ele foi apresentado, digamos assim, ao mestre Seiman, espírito que
começou a ser como se fosse assim o mentor dele dentro dessa área da magia divina, tá certo? O mestre Seiman se apresentou, chegou perto dele, se apresentou mentalmente, começou a conversar com ele e explicar para ele que ia ensiná-lo tudo aquilo que os guias faziam, ele iria ensiná-lo e ele, depois que ele aprendesse direitinho, ele iria então repassar isso para outras pessoas. E aí o Rubens, no começo, falou assim, mas quem sou eu, né? Não entendo nada, vocês têm que lembrar, gente, que o Rubens Saraceni tinha até a 8ª série, ele teve açougue, então ele era uma pessoa assim, em termos de formação acadêmica, ele era uma pessoa muito aquém, né, do que se espera, vamos dizer assim. Nem por isso deixou de ser um excelente professor, um excelente mestre. Mas, enfim, ele ficou com aquilo, né? E eu não sou ninguém, eu não tenho formação, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas o mestre Seiman falou para ele, não, olha, você traz na sua essência, dentro de você, você traz as chaves ativatórias, de ativação, as chaves de imantação, de tudo que a gente precisa, está dentro de você, nasceu com você já. Agora eu vou te ensinar, vou te lembrar como é que você usa isso no plano material. Você vai treinar e daí você vai repassar isso para as pessoas, tá? E o mestre Rubens começou a utilizar aquilo e começou a atender as pessoas um pouco antes da gira e mesmo depois da gira, os próprios filhos de fé, ele atendia, ele fazia mandalas, ele botava a pessoa dentro da mandala, ele rezava a pessoa e as pessoas começaram a ver que aquilo funcionava e começaram a pedir que ele ensinasse. E aí ele abriu o colégio de magia e ele tinha uma missão de formar 7.777 magos do fogo para depois conseguir abrir outros mistérios no plano físico, no material, tá? Ele conseguiu, se não me engano, em 97, acho, se eu não estou enganada, tá? 97, se não me engano, ele fechou essa egrégora, esse grupo ele conseguiu formar 7.777 magos do fogo, da primeiro grau de magia que ele começou a ensinar, tá bom? E a partir daí ele abriu muitos outros graus, daí ele abriu 7 ervas, 7 pedras, e por aí foi, águas, anjos, essências, mantos, tudo que vocês possam imaginar, são 30 e tantos graus de magia abertos hoje, no plano material, por Mestre Rubens, através dos ensinamentos de Mestre Seiman. Precisa ficar bem claro que o Mestre Rubens, desde o começo, foi uma pessoa meio cética, até certo ponto, tá? Ele trazia, por exemplo, pessoas que eram médiuns clarividentes e ele ativava as mandalas, ativava as magias, dava as ordens mágicas, tudo isso é feito de bico fechado. É mental, é tudo mental, as ordens mágicas e tudo mais, a pessoa só via a mandala. E ele convocava esses médiuns clarividentes e depois, separadamente, ele pedia que cada um descrevesse para ele o que tinha acontecido, tá? E com isso, ele foi validando que as pessoas descreviam mais ou menos a mesma coisa para ele e que os resultados eram sempre positivos, isso e aquilo, sempre com a assistência do mestre Seiman, sempre com o mestre Seiman dizendo para ele é por aqui, é por ali, é isso, é aquilo, aquilo outro, e com isso ele foi expandindo até o ponto em que ele chegava a formar, ele tinha turmas de magia divina, sexta-feira às 8 da noite, sábado às 10 da manhã, se eu não estou enganando, tá? Depois sábado às 6 da tarde, domingo às 10 da manhã, sábado acho que tinha às 6 da tarde, às 8 da noite. Enfim, eram cerca de 2.000 pessoas por final de semana, sendo formadas em todos esses graus de magia, tá? Ele nunca cobrou
valores exorbitantes. Os cursos de magia, quando eu comecei a fazer, por exemplo, eu pagava R$ 35 por mês. Chegou, eu estudei lá no colégio, acho que durante 4 ou 5 anos, depois o mestre Rubens fez a passagem, veio a falecer. Mas eu acho que eu peguei 4 ou 5 anos de aulas de magia, assim, direto quase. Todas as magias que ele abria, a gente fazia. Chegou no máximo a R$ 50, que eu me lembro, 50, R$ 60 de mensalidade. Então, assim, era um trabalho, realmente, um trabalho de disseminação daquele conhecimento. E aí, eu, por exemplo, tenho 20, 21 graus de magia, uma coisa assim, tem gente que fez todos os graus de magia, e a gente sabe que você ativa um grau mágico, você dá ordens, você trabalha direitinho e aquilo funciona muito bem, ajuda muitas pessoas, inclusive a você mesmo, né? Então, o Rubens costumava dizer que a maior prova de que a magia existe é que ele conseguia lotar aquelas salas, eram 400 pessoas dentro de uma sala por turma, ele conseguia lotar aquela sala todo final de semana, que era a comprovação de que a magia divina realmente funcionava e de que ela realmente fazia o bem para as pessoas, né? Foi uma magia ensinada sem dogmas, sem nenhum tipo de pré-requisito, de vestimenta, de religião, totalmente desvinculado de religião, e uma coisa realmente que ajudava as pessoas a abrir a mente, tá? Depois eu vou deixar o link, tem umas entrevistas do Rubens falando sobre magia, umas coisas bem interessantes, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem gente que fala assim, mas eu sou um bandista, mas eu preciso estudar magia divina? Para que eu vou estudar magia divina? Gente, é através, por exemplo, da magia do fogo que você vem a conhecer as malhas energéticas de todos os orixás. Entender a energia de um orixá através de suas malhas energéticas é um negócio, assim, de outro mundo. Você começa a olhar as formas da natureza, você olha as folhas de uma árvore, você olha a forma de uma flor, você vai no mercado, você olha as frutas e você começa a ver a divindade em tudo. Você começa a entender a criação de Deus realmente da forma que ela é. É um negócio assim que, primeiro, que eu não posso abrir, né? Eu não posso abrir. Aqueles que não são magos, se quiserem comprar, por exemplo, tem um livrinho da Magia do Fogo, a Magia Divina das Velas. É um livrinho fininho, sim. O que pode ser aberto para o público está ali naquele livrinho, tá? É um livrinho fácil de leitura, muito simples, que te ensina algumas mandalas que você pode fazer só para você, se você não é mago. Você pode fazer só para você. Só um minuto, Fernanda. Que você pode fazer só para você, porque o mago, se você não é mago, você não pode fazer magia para outras pessoas, porque senão você entra no livre-arbítrio delas, você divide karma com elas, não é isso que a gente quer, né? Divide carga com elas. A malha energética a melhor maneira de descrever uma malha energética é descrevendo geometria, né? Quando algumas correntes esotéricas, vamos dizer assim, dizem que Deus está na matemática, a gente percebe muito bem isso, e aí vocês podem comprar um livro que se chama O Livro das Energias e da Criação. Também é do Rubens, é um livro mais grosso assim, não é um livro de fácil leitura, tá? Você tem que ter uma base para ler aquilo ali, senão você não vai conseguir entender muitas das coisas que estão ali. De novo, a magia do fogo é
a porta de entrada para a magia divina, justamente porque ela dá toda aquela base ali para você. Com a magia do fogo você consegue compreender todo o resto, mas a malha energética é como se fosse um desenho que se repete infinitamente, tá? Então, por exemplo, você faz um coração, outro coração, outro coração, outro coração, e aí você gruda aquela sequência de coraçõezinhos uma do lado da outra, e aquilo vai expandindo e vai fazendo aquela malha de corações, assim. A energia pura de Oxum é assim. O Rubens descreve, por exemplo, nesse livro das energias da criação, ele descreve como ele foi levado a um local aonde eles mostraram para ele as malhas energéticas, porque a gente não consegue enxergar. Elas são malhas de energia e uma sobrepõe na outra, se casam umas com as outras, né? E aí você começa a olhar e falar assim, gente, olha como a maçã, ela tem esse formato de coração. Olha como o morango, ele tem esse formato de coração. Olha como a cereja, ela tem esse formato de coração. Olha como o meu coração tem o formato de uma metade de um coração, de uma onda coronária, né? E aí você começa a perceber, nossa, cara, eu não sei nada. Só que esse tipo de coisa você não vai ter dentro de um curso de teologia de Umbanda. Porque a teologia, ela explica o orixá para você, ela te dá as noções e as bases do orixá para você em termos religiosos. Vai te ensinar no máximo 1, 2 símbolos de cada orixá, só, mais nada. Dentro da magia do fogo, e aí você também pode comprar a escrita mágica simbólica, se você quiser, do Rubens, mas, de novo, você vai entender muito pouco se você não fizer, pelo menos, o curso de magia, pelo menos a magia do fogo, tá? Dentro da magia do fogo, você recebe toda essa base. Dentro da magia do fogo, você descobre como essas malhas se interconectam e como você consegue usar essas malhas desenhadas no chão, ativadas através de velas de inúmeras cores, você consegue colocar essas malhas em ação para o seu benefício, para o benefício de outras pessoas. Então, assim, a magia, hoje, por exemplo, hoje em dia, eu pratico muito pouco magia, na verdade. Eu gostaria até de fazer mais, para falar a verdade para vocês, tá? Eu uso pouco. O meu pai de fé costumava dizer, Cláudio Ricomini costuma dizer que é o seguinte, numa casa onde tem vários magos, sempre tem um que acaba fazendo para todo mundo, né? E no começo era só eu. Depois meu marido começou a fazer também, meu irmão e tudo mais. E aí eu fui terceirizando, vamos dizer assim. Eu acabo terceirizando muitas das coisas que chegam para mim, eu acabo terceirizando. Mas a magia, mesmo eu não utilizando tanto hoje em dia, foi a magia que me deu base e entendimento de muitos mistérios dentro da Umbanda. Foi quando eu fiz magia das 7 ervas, por exemplo, que eu comecei a entender o passe com uma espada de São Jorge, que o caboclo pega na mão, imanta e dá o passe na pessoa. Foi quando eu fiz magia das 7 cruzes que eu comecei a compreender por que que o meu preto velho cruzava as pessoas e por que que às vezes ele fazia uma cruz e às vezes ele fazia um octógono, o que estava acontecendo. Eu comecei a entender. E com isso, os meus guias passaram a trabalhar muito melhor. Porque ao invés de eu ficar pensando assim, sou eu o guia, ao invés de eu ficar
cortando, limitando o que eles faziam, eu comecei a entender que todos aqueles movimentos tinham um porquê. Mesmo aqueles que eu não conheço, né? Porque dentro de magia divina a gente aprende um pedacinho assim, né? O Cláudio sempre fala 0,000, e o Rubens também falava 0,0001% é o que a gente aprende aqui no material. Depois que a gente for embora, quem sabe a gente consegue, né, se matricular aí num colégio de magia no astral para poder aprender um pouquinho mais. Mas quando a gente faz esses graus de magia, quando a gente estuda esses graus de magia, são abertos para nós conhecimentos de mistério, que é mistério de orixá. Mistério de orixá que todos esses guias de Umbanda têm, mas eles não podem falar, eles não falam. Sabe aquela coisa? Pai, por que você cruza a vela assim para fulano, por que você cruza a vela assim para ciclano? Ele não vai falar para você. Porque guardião de mistério, todo mago é guardião de mistério, ele não pode falar. Aquilo é conhecimento fechado. Então, hoje em dia, por exemplo, eu ainda tenho alguns graus de magia que eu gostaria de fazer, que eu perdi, porque no meio disso tudo fiquei grávida, amamentei minha filha até os 2 anos de idade, enfim, um monte de coisa, e eu acabei perdendo alguns graus de magia que eu gostaria muito de ter feito. Mas não é tanto porque eu quero usar aquela magia. Claro que quero, porque deve ser muito legal, né? Você vê uma magia funcionando, você fazer um ato mágico para alguém que te pediu ajuda e depois a pessoa te mandar uma mensagem ou te ligar e falar assim, putz, Sara, olha, eu tava mal, mas agora, cara, eu melhorei muito, eu não sei o que você fez, mas obrigado. Quer dizer, é muito gratificante, né? A gente costuma dizer que, por exemplo, você que é médium, atende com seu guia, os pontinhos daqueles atendimentos do seu guia, se ele ganhar um 10 para cada atendimento, 2 é seu, 8 é dele, né? 2 pontos são seus e 8 pontos são do seu guia. Num atendimento com magia, não, você é o guia. Os 10 pontos daquele atendimento são seus. Você se tornou instrumento da divindade no momento em que você se ativou e ajudou alguém através de um trabalho mágico. E magia, gente, precisa ter responsabilidade, precisa ter seriedade. O Rubens deixou muito claro, e isso era um dogma, um dos únicos dogmas dentro da magia. Magia não tem hora, não tem data, não tem roupa, não tem ficar cobrando nada de ninguém, porque você recebeu de graça. Sabe? Agora, claro, você recebeu de graça, mas você trabalha, você é um terapeuta dentro de uma casa de terapias alternativas, você faz reiki, faz isso, faz aquilo outro, e também utiliza da magia divina como parte dos tratamentos. Ok, você é um profissional, um terapeuta, você cobra pelo seu atendimento, perfeito. Agora, cobrar R$ 1.000 para fazer um tratamento onde você usou 5 velas, 6 velas, meia dúzia de flor, isso é exploração, tá? E com certeza, me dá até calor falar dessas coisas, desculpa. Com certeza, você que faz esse tipo de coisa, vai acabar tendo aquele mistério cortado de você. Você perde a chave ativatória que você recebeu e a partir daí nada vai ser ativado, você vai ficar bem malzinho, tá? Mas a pergunta básica desse vídeo foi, por que eu tenho que estudar magia, né? Eu sou umbandista, eu gosto de umbanda, eu gosto de teologia, eu gosto de conhecer os orixás, eu gosto de estudar, mas magia não cola comigo. Eu vou dizer para vocês, as magias que eu mais gosto são aquelas que utilizam elemento. Eu estudei muitas magias mentais, mas eu uso muito pouco, porque eu gosto mesmo de mexer com os elementos, né? Então, são elas que são as magias elementais
o fogo, principalmente, que tem mais a ver comigo. Então, é a que eu uso mais. Todo mundo tem aquela magia que você usa mais, aquela ou aquelas magias que você usa mais, porque tem mais a ver com a sua energia, tem mais a ver com a sua ancestralidade, que seja o que quer que seja, tá? Mas o estudo da magia, você utilizando ou não o grau, o estudo da magia te dá uma abertura de conhecimento sobre a Umbanda e sobre os orixás que você não vai ter em lugar nenhum. É só a magia que te dá, porque esse conhecimento é um conhecimento fechado. Como é um conhecimento fechado, você só vai ter se você fizer um curso de magia, se você fizer um grau de magia. Tá certo? Essa é a resposta. Você é um bandista, você não tem interesse em ser mago, você já ouviu falar um monte, mas sei lá, nunca tive vontade. Ok, beleza. Mas o grau de magia não te dá só a possibilidade de ajudar pessoas através de um trabalho mágico. Ele te dá também um conhecimento de mistérios que você não vai ter em lugar nenhum. Porque é um conhecimento fechado, específico somente para os magos guardiões de mistério. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu me chamo Sara Siqueira, tá? Eu sou sacerdotisa da Casa da Avó Benedita, terreiro de Umbanda aqui na Rua Texas, no Brooklyn, 880. Amanhã nossa gira é de caboclos e eu acho que eu já me alonguei demais. Ivlis, é uma delícia, né? Isso mesmo. Quem faz um grau de magia não fica só em um. É muito raro você fazer um grau de magia e falar assim, não quero mais. Justamente pela quantidade de conhecimento que você recebe durante um grau de magia. Pelo entendimento que você passa a ter sobre a vida, sobre os mistérios divinos. É um negócio assim que você realmente não vai achar em nenhum outro lugar, nenhum outro lugar. E para aqueles que não têm nenhum grau de magia ainda, o colégio de magia agora, no começo era assim, você tinha que sempre fazer o grau de magia do fogo antes de fazer qualquer outro grau, tá? Depois, essa exigência caiu por terra e você podia entrar por qualquer outro grau. Minha opinião, tá? Essa é minha particular. Eu acho que se a pessoa não tem nenhum grau de magia, nenhum, ela realmente precisa começar pela magia do fogo. Porque a magia do fogo te dá uma base, uma explicação, uma quantidade de informação que nenhuma outra tem. Então, a magia do fogo realmente é a base. Se você não tem nenhum outro grau, agora é obrigatório de novo. Então, você não vai conseguir fazer nenhum outro grau se você não tiver fogo, tá? Nós aqui na nossa casa vamos abrir magia do fogo no dia 31 de julho, a primeira aula, das 8 às 10 da noite, uma terça-feira. Aqueles que tiverem interesse, quiserem entender um pouquinho mais, venham. Meu marido, Diego Castanho, que é o mago iniciador, tá bom? O Diego também vai iniciar uma turma lá no espaço do Baiano Chico, lá na rua São Sebastião, aqui para cima, perto de Santo Amaro, tá bom? Perto do Borba Gato ali, da estátua do Borba Gato. Lá começa no dia 1º de agosto. Lá vai ser às quartas-feiras, das 8 às 10, tá bom? Embora esse vídeo não tenha a intenção de fazer propaganda, não é essa a intenção, mas realmente a intenção era responder a uma pergunta de um dos meus filhos de fé, que falou, Sara, eu não sinto vontade de ser mago. Eu gosto de ser umbandista, mas eu não sinto vontade de ser mago. E a minha resposta, não só para ele, mas para todos vocês, não é uma questão de ser mago ou não. É uma questão de conhecer melhor a própria Umbanda. Porque a Umbanda é uma religião baseada em magia.
Se você não conhece magia, você conhece só a metade da Umbanda que você consegue ver. A outra metade que está guardada, que é mistério e que não pode se abrir, essa metade você desconhece. Então, essa metade você só vai adquirir se você fizer um ou vários graus de magia, tá certo? Magia divina realmente é um amor muito grande. De novo, é muito difícil você fazer um grau e parar nele. Muito difícil você fazer um grau e parar nele. Justamente pela quantidade de conhecimento que o mistério te traz. E para mim, o melhor da magia a magia trata todos os fenômenos, todos os mistérios divinos, todas as relações de energia, de elementos e tudo mais, sem atrelar isso a nenhum tipo de religião. Nenhum tipo de religião. Nós que somos umbandistas fazemos a correlação entre os tronos divinos da magia com os orixás da Umbanda. Mas a verdade é que as aulas de magia são totalmente desvinculadas de qualquer tipo de religião. E isso é mais legal ainda, né? Porque você não precisa ser umbandista, você não precisa ser católico, você não precisa ser nada. Você só precisa acreditar que tem uma força divina que rege tudo e todos, e ter fé. Só isso. O resto, a magia te ensina. Tá bom, gente? Obrigada. Até semana que vem. Aqueles que quiserem estar aqui conosco amanhã, a nossa gira começa às 8. 20 para as 8 tem uma palestrinha. Eu sempre faço uma palestrinha para o pessoal que vem, tá certo? Nós atendemos até às 10, mas as pessoas podem entrar até às 9 somente, tá bom? Aqui em casa não costuma encher demais, nós atendemos no máximo 40, 45 pessoas por sexta-feira, senão não dá, nós temos poucos médiums ainda, né? O espaço é pequeno, mas aqueles que quiserem nos visitar serão muito bem-vindos, tá certo? Obrigada, até semana que vem.